Graças a Deus. Ainda de pé, aproveitando os irmãos estão em pé, vamos ser bem rápido aqui. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Nós vamos ler apenas um verso. Deus tem uma palavra boa para o meu e para o seu coração nessa noite. Pode dizer amém? Amém. João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Diz assim a poderosa palavra de Deus: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Levante a sua mão e vamos fazer uma oração breve. Querido Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, nos colocamos à Tua inteira disposição. E eu te peço, amigo Espírito Santo, tenha liberdade de alcançar as vidas e os corações nesta noite. Pai querido, que o Senhor venha fazer aquilo que eu não posso fazer, aquilo que o pastor não pode fazer. Que o Senhor venha operar milagres e maravilhas nessa noite. E que o Teu Espírito, Pai, venha ter atuação, liberdade e atuação em nosso meio. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Fábio e do presbítero Samuel, não é isso? O Senhor, Ele tem confirmado a sua boa palavra que falou ao nosso respeito. E o pastor tinha falado comigo que ia marcar a agenda para nós pregarmos, e seria na missão, no culto de missões, e não havia falado ainda com o presbítero. E Deus testificou no coração do presbítero que assim seria. E nós hoje estamos aqui para poder falar a palavra de Deus. Existem pelo menos 2 cultos a qual o inimigo não quer que a pessoa venha no culto de maneira nenhuma. O primeiro é o culto de ceia, onde celebra a aliança, onde celebra a comunhão. Então o inimigo ele luta muito nesses cultos antes do culto para que a pessoa não venha no culto. O segundo culto mais atingido, que o inimigo mais procura atingir os crentes, é o culto de missões. Por quê? Porque é no culto de missão aonde vamos nos conscientizar a fazer a obra do Senhor. Mas Deus me revelou, irmãos, hoje na hora que eu entrei aqui, Deus me revelou uma nuvem de glória sobre esta igreja. E o Espírito Santo falou no meu coração que vai fazer chover glória. Amém? O inimigo não quis que você estivesse aqui, que você viesse aqui. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui. E Deus já está falando e vai falar e vai continuar falando em nome de Jesus. Aleluia. E um culto de missões, um culto de missão, o objetivo da palavra é conscientizar a pessoa a fazer missão. Então eu quero fazer uma pergunta básica. Quem é missionário aqui? Levante a mão. Então antes da pergunta eu vou falar outra frase. Um coração sem Jesus, repita comigo. Um coração sem Jesus é um campo missionário. Agora repita comigo: um coração com Jesus é um missionário. Agora eu vou perguntar de novo: aonde estão os missionários aqui? Quem tem Jesus no coração? Bate palma aí para Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é só para você ficar à vontade, certo? Porque eu estou à vontade. Embora eu estava fazendo a conta ali, só depois, a primeira vez que eu ganhei a oportunidade para poder fazer alguma coisa na casa de Deus diretamente, já faz 23 anos. Já preguei muito mais de 2.000, 3.000 mensagens, e já fui pregar em congressos. Essa mensagem mesmo que o Senhor colocou no meu coração para pregar hoje aqui, nós não temos tempo. Preguei ela em 5 dias, numa conferência missionária lá no Pará. Mas eu hoje estou assim, um pouco trêmulo, certo? A minha mão está gelada. Eu estou sentindo aqui, irmãos, uma responsabilidade muito grande e também uma unção de Deus. E por isso eu pedi ao Senhor que colocasse um anjo aqui e um anjo desse lado para poder me ajudar. Porque o Espírito Santo vai trabalhar neste lugar em nome de Jesus. Eu, como disse, o inimigo não quis que você viesse, mas o Senhor te trouxe. Sabe por quê? Porque hoje Ele vai te mostrar que você não está aqui por uma causa, ou simplesmente por uma circunstância, ou por uma coincidência, mas o Senhor te trouxe nessa terra, te plantou aqui, como diz na leitura que lemos: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós.
Ele escolheu com um propósito, com um objetivo, a qual em rápidas palavras nós queremos explicar isso aí para vocês melhor. Pode dizer amém? Amém. O versículo diz: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o principal objetivo de Jesus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Depois ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, quando entra Jesus no coração, você transforma em um missionário. Amém? Amém. E para ser um missionário, para fazer a obra de Deus, você precisa ser enviado. Porque nenhuma pessoa, essa palavra missão é o cumprimento ou então aquilo que leva a cumprir uma ordem direta. Uma missão é cumprir uma ordem, é cumprir um enviado. Eu não tomo uma decisão sozinho e falo assim: eu vou ali naquela bandeira, simplesmente eu não estou cumprindo uma missão. Isso não é uma missão. Uma missão é cumprir uma ordem direta. E a ordem direta já foi dada. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Então isso é uma ordem direta. E por ser assim, o Senhor Jesus, em primeiro lugar, Ele te chama. Você já veio até Jesus, já aceitou Jesus, já foi alcançado por Ele. E agora o que Ele vai fazer? Ele vai te semear, Ele vai te enviar para uma terra. E eu quero pegar por base aqui a vida de um jovem por nome de José, que foi semeado, que foi implantado em uma terra, mas a trajetória, porque o tema dessa mensagem é a trajetória de um missionário, muitas vezes não é um mar de rosa. Muitas vezes não é estar nos Estados Unidos, por exemplo, comendo do bom e do melhor, morando numa mansão, assim como o pastor Fábio falou aqui, que encheu quase toda a igreja lá com a casa dele. Muitas vezes, irmãos, fazer missão é um encontro à dificuldade. E eu quero fazer uma pergunta para você: você está disposto a produzir fruto aonde quer que Deus te semeie? Você está disposto a cumprir a obra do Senhor, não importa aonde nem o local que o Senhor te envie? Quantos estão dispostos a fazer a obra de Deus? Hoje é culto de missões, hoje é para isso mesmo. É para você se conscientizar. Levante a sua mão, mesmo que você está um pouco inseguro, porque o Espírito Santo vai te segurar nas tuas mãos e vai dizer assim: olha, não temas, porque eu estou contigo. Não se preocupe, porque eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Até criança está levantando a mão, irmãos, olha só. E por que você também não levanta? Vamos fazer o seguinte para você ficar mais à vontade. Dê uma linda salva de palmas aí para Jesus. Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus. A história de José é uma história interessante. O Senhor semeou ele em 5 lugares estratégicos. Repita comigo: 5 lugares. 5 lugares. Agora, a minha pergunta é: você está disposto a produzir frutos onde Deus te plantar? Responde aí somente para o Espírito Santo. Deus, Ele quando chama, Ele não é um Deus precipitado, um Deus apavorado. Não, sabe por quê? Porque eu ouvi aqui nessa igreja que Deus não tem relógio. Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus do Cromos. Não é? Existe aí um Deus que Ele chama que é o Deus Cromos, que é o Deus do tempo, mas Deus é Deus do Cromos, Ele é Deus dos deuses, amém? Glória a Deus. E com Deus está o querer e está também o efetuar. Como é uma mensagem de conscientização, eu normalmente sou um pouco mais assim, estourado para pregar, mais assim, estilo metralhadora. Mas hoje nós vamos falar mais no estilo de conscientização, porque você está aqui num culto de missões, ainda bem que você veio, que o Espírito Santo te trouxe, e você vai sair daqui conscientizado, mais ainda, conscientizado em fazer a obra de Deus. Amém? Primeiro lugar em que José foi semeado, na casa da sua família, fala na sua casa. Ele foi semeado na sua casa. Ele veio de um casamento onde a sua mãe era estéril, não gerava filhos. A sua mãe, ela tinha um pouco de ciúme da sua irmã. Ela tinha um pouco assim, algumas pessoas dizem que existe inveja santa. Isso é mentira do diabo, porque não existe inveja santa. Não podemos usar o termo santo e juntar com inveja, porque inveja, a Bíblia diz que é podridão para os ossos. Então ela tinha inveja, não era inveja santa, ela tinha inveja porque não produzia, não gerava filhos. E de tanto ela lutar, insistir e pedir a Deus, um certo dia o Senhor permitiu que ela ficasse grávida.
E quando ela ficou grávida, ela disse: eu vou colocar o nome do meu filho de José. Sabe por quê? Porque o nome José representa o Senhor acrescenta. Ele é ou o Senhor acrescenta. E no dia que José nasceu, ela disse assim: o Senhor me deu para tirar a minha vergonha. Então, ele nasceu assim de um casamento dessa forma, não tinha assim não tinha muita expectativa, o lar não estava muito bom, mas ele foi muito querido pelo seu pai, e devido a este amor, esse impasse entre os filhos, o pai fez ali uma túnica para ele com cores diferentes. Os irmãos já conhecem bem a história, não vou prender muito aqui, mas despertou ali entre os seus irmãos um ciúme, despertou ali uma inveja, despertou ali algo de demoníaco, porque a família, irmãos, se tem alguém que destaca, a família tem que ficar feliz. Eu louvo a Deus porque o pastor Fábio, ele disse para mim: olha, no meu ministério eu não tenho inveja, eu não fico assim com ciúme, se um obreiro destaca mais do que o outro. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou que está levantando pessoas aqui, que vai ser lançado nas nações, o seu nome vai ser assoprado aí nas nações, e Deus vai te usar grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. E ali na sua casa despertou então esse problema, essa inveja, esse ciúme entre os seus irmãos. Ali na casa, na sua família, José era obediente, era dedicado, era querido, mas também era invejado. Quem sabe, quando você aceitou Jesus, lá na sua casa despertou um problema, porque os seus pais ou alguém da sua casa, da sua família não é crente, começou então a criar ali uma antipatia. Mas o Senhor Jesus, em todos os estágios da vida de José, estava com ele, acompanhando ele, assim como também está acompanhando você. Se você não é bem querido na sua família, porque você escolheu Jesus, eu te digo, você escolheu a melhor parte. Não abra mão de Jesus, permaneça com Jesus, porque a vitória é certa. Glória a Deus. Segundo lugar em que José foi semeado, foi na cisterna. Aí agora já começa a ficar um pouquinho mais difícil. O seu pai falou assim: olha, você vai lá até Siquém, vê como estão os seus irmãos. Quem sabe a sua mãe preparou ali um lanche e falou assim: olha, leva lá, né, um lanche delicioso para os seus irmãos que estão lá em Siquém. Eles foram levar as ovelhas para comer pasto. José saiu, percorreu, chegando até Siquém. Siquém quer dizer ombro. Chegando ali, os seus irmãos já não estavam, estava lá em Dotã. E nessa cidade, onde eles estavam, representa buraco, cova. Chegando ali naquela cidade, quem sabe, já mais de 30 quilômetros que tinha andado da sua casa, quem sabe cansado, mas estava feliz no seu coração, dizendo: olha, eu vou encontrar os meus irmãos, eu vou dar um abraço nos meus irmãos. E para a surpresa de José, quando ele chegou lá, os irmãos já tinham maquinado algo de mal contra ele, pensando: olha, lá vem ali um sonhador, nós vamos matá-lo, nós vamos destruir aquele sonhador, para ver se a palavra que ele falou vai cumprir. Irmãos, não importa o tamanho do sonho, nós temos que ser ousados. O Senhor quer que você sonhe grande, que você tenha visão ampla. O Senhor quer que nesta noite você descortine os seus horizontes e enxerga coisas grandes, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. Levante a sua mão que eu vou ministrar sobre a sua vida. Você que fique com a mão levantada, em nome de Jesus. Você que o diabo tentou frustrar e roubar os seus sonhos, você que o inimigo tentou destruir com os seus sonhos, destruindo, e você muitas vezes chegou até a ser derrotado. Nesta noite o Espírito Santo ministra meu coração, dizendo que vai renovar os teus sonhos, ele vai ressuscitar os teus sonhos. Olha, em poucos dias você vai ver o que Deus vai fazer. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O inimigo não quer que você sonhe, o inimigo não quer que você sonhe. Mas aqui, como disse o pastor Fábio no culto anterior, que foi uma bênção na sexta-feira que você não veio. Se você não veio, perdeu. No culto ele disse que nós temos que ser doidos, nós temos que fazer coisas grandes, nós temos que fazer coisas ousadas para Deus. E o Espírito do Senhor hoje
está reafirmando esta palavra, dizendo: sonhe alto, sonhe grande, porque Deus vai te abençoar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Lá na cisterna, que representa a solidão, representa abandono, representa medo, representa a frustração. No início do ministério de José, Deus deu a ele os sonhos, as visões, em qual ele se destacava entre até mesmo o seu pai e a sua mãe, entre os seus irmãos. Ele estava com muita esperança, muito eufórico, acreditando que um dia ia acontecer. Mas nos primeiros passos do seu ministério, lá veio logo uma marretada do diabo e o lançou na cova. Assim também aconteceu na vida de algumas pessoas aqui. No começo do ministério, o Senhor te deu sonhos, visões, e você ficou eufórico, falando: olha, eu vou fazer, Deus vai fazer na minha vida. E o inimigo preparou uma rasteira para você. Você caiu. Mas lá mesmo na cova onde você estava, o Senhor estava te vendo e estava contigo. E nessa noite o Espírito Santo vai tirar pessoas da cova aqui. Deus vai te tirar da cova. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai tirar da solidão. Deus vai tirar você do abandono. Você não está abandonado. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: você não está sozinho. Fala aí para ele: você não está sozinho. Aleluia. E agora José lá naquela cisterna, ele pensava assim: olha, acabou o meu sonho, acabou o ministério. Não, ele estava confiando em todas as áreas que José estava plantado. Ele produziu, ele não murmurou. A Bíblia não diz que José estava lá murmurando. A Bíblia não fala que José estava dizendo assim: olha, se Deus falou que ia me usar, se Deus falou que ia me abençoar, que ia fazer eu por cabeça e não por causa, o que eu estou fazendo aqui no buraco? Isso é pecado. Murmuração é quase o pecado sem perdão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Falta só um pouquinho de nada. Quase, irmãos. O povo caminhou 40 anos no deserto, um caminho de 40 dias aproximadamente. Caminharam 40 anos por causa do pecado da murmuração. O Espírito Santo tem se entristecido ultimamente com as pessoas que, por um pouquinho de dificuldade, começam a murmurar, pastor Fábio. Começa a dizer assim: olha, o que eu estou fazendo nessa terra? O que eu vim aqui fazer? O Senhor te plantou nesse lugar. Foi para você produzir frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não sabe, ou se você não sabia o que você está fazendo aqui, o Espírito Santo está te falando hoje: ei, eu te trouxe aqui para você produzir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Aleluia. É possível você produzir fruto até mesmo na cisterna. Porque lá na cisterna, Rubens, o irmão caçula, é o mais velho, né? O mais velho de José, disse assim: olha, nós não podemos matá-lo, porque tinha medo da mão de Deus sobre a vida dele. Nós não podemos matá-lo. Vamos fazer o seguinte: pergunte aí a pessoa que está ao seu lado: como é possível dar fruto dentro da cisterna? Pergunte aí. Se o inimigo te lançou na cisterna, Deus vai fazer produzir na cisterna, amém? Só que você não vai ficar muito tempo na cisterna. Deus vai tirar você da cisterna, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles falaram assim: vamos vendê-lo. E lá na cisterna ele produziu dinheiro para os seus irmãos, não é? Lá na cisterna ele foi vendido por 20 moedas de prata, preço de um escravo doente, um escravo aleijado, um preço de um escravo defeituoso. Agora, quando José saiu da cisterna, quem sabe ele pensou assim: agora Deus vai cumprir a palavra na minha vida. Agora sim, agora eu estou preparado para fazer a obra. E lá veio mais uma marretada do diabo. Foi vendido pelos seus irmãos e teve que caminhar mais de 50 quilômetros até ali naquela cidade. Ele teve que caminhar pelo deserto mais de 50 quilômetros
agora já não tinha mais a túnica que destacava entre os seus irmãos, já não estava mais vestido, agora estava despido, caminhando pelo deserto, causticante, pelo calor excessivo. Conta que durante o dia chega até 50 graus, durante a noite pode ter até 5, 10 graus negativo, um desnível de temperatura muito grande. Eu não sei se tem alguém aqui que está caminhando pelo deserto, aonde no deserto você pensa, eu vou morrer de fome nesse deserto, eu vou morrer de sede nesse deserto. Mas lembre-se que você é um missionário de Deus. Deus está contigo também no deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quem sabe para os demais escravos ali não tinha proteção, mas para José as mãos do Senhor estavam protegendo. Diga aí para o irmão que está ao seu lado, o Senhor está contigo também no deserto. Aleluia. Agora, chegando ali na cidade, ele ficou exposto e foi vendido mais uma vez. Agora Potifar, quem sabe, induzido pela esposa, olha, compre aquele escravo porque ele é bonito, né? Eu penso assim que José deveria ser da aparência do pastor Fábio, assim, alto, né? Bonito, elegante, forte. Olha, compre aquele escravo ali porque ele é bonito. A endemoniada já estava com terceiras e quintas intenções, não era nem com segunda. E aí, ali na casa de Potifar, que representa, ele era escravo, chefe de equipe, administrador, e foi também caluniado. Na casa de Potifar, ele destacou entre os demais. Olha só, não importa o local em que você se encontra, o importante é o Deus que você serve e Ele esteja contigo. Se Deus está com você, não importa onde você está. Sabe por quê? Porque Deus e você é maioria. Deus e você é maioria. Pode dizer amém? Foi vendido mais uma vez. Se fosse outra pessoa, pensava assim, olha, eu fui traído pelos meus irmãos, abandonado pela minha família, jogado na cisterna, caminhei pelo deserto, fui vendido novamente. Eu vou desistir desse negócio, desse projeto aí, dessa visão, desse sonho. Eu vou acabar com isso. Não. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Que coisa linda, irmãos. É culto de missões hoje, é culto de conscientização. Nós precisamos permanecer fiel ao Senhor, independente do local a qual o Senhor está nos direcionando. O objetivo de Deus na nossa vida é nos usar. Para Ele nos usar, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Amém? E lá na casa, ele destacou. Começou como zelador, faxineiro, né? A primeira coisa que eu fiz em Portugal, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma vida lá mais ou menos boa, há 10, 11 anos atrás. A primeira coisa que eu fui fazer aqui foi fazer faxina, né? Meus dedos estragou tudo naquela esfregona, comeu tudo. Eu tive que fazer faxina, né? Tive uma vida relativamente boa lá no Brasil, tive que vir aqui fazer isso. Mas eu não reclamava, sabe por quê? Eu tenho convicção da chamada que Deus tem na minha vida. No dia que eu saí de lá, eu saí debaixo de uma promessa e debaixo de uma ordem. Embora, irmãos, passaram-se tantas coisas na minha vida, mas eu louvo ao Senhor, porque Deus me implantou novamente aqui neste país, assim como falou com a minha esposa ontem, na sexta-feira, dizendo, olha, Deus te plantou ali para poder você produzir. Deus plantou você aqui nessa terra. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado. Deus te plantou aqui, diga aí. Para dar frutos. Aleluia. Lá na casa, ele destacou. Talvez você está reclamando, porque o emprego que você está exercendo a função aqui, não é aquilo que você almejava. Não é aquilo que você idealizava. E você pensa assim, olha, eu saí do meu país, da minha família, para vir cá, ser faxineiro, zelador, ser isso e ser aquilo. Não importa onde você esteja, o importante é que Deus está com você para te dar a vitória. E este quadro, esta situação vai mudar. Levante a sua mão aí em nome de Jesus. Eu profetizo agora em nome de Jesus, que Deus vai mudar o quadro da história da sua vida. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, essa vitória. Aleluia. Na casa de Potifar,
ele foi administrador, cresceu, subiu de equipe, subiu de quadro, de posição, de posto, assim como alguém que está aqui nessa noite também vai ser surpreendido muito em breve. Deus revela ao meu coração que Deus vai te subir no seu posto, lá no trabalho onde você está. Deus vai prosperar a sua vida, e quando Deus fizer isso, não esqueça, viu? Não esqueça, venha cá e trazer o seu dízimo na casa do Senhor. Amém? Deus me deu uma visão. Eu não sonho com frequência, não costumo sonhar, ter sonhos assim, de dormir e sonhar. Mas nessa semana Deus me deu uma visão que eu achei interessante. Tinha uma lavoura muito grande, assim, uma plantação enorme. E foi semeada ali uma semente. E a semente era uma moeda de euro, cada semente daquela era uma moeda. Estava semeando. E eu chegava para uma pessoa que estava ali, minha esposa nem sabe disso aí, que eu não falei para ela, está ali surpresa. Eu chegava para uma pessoa e falou assim, e essa lavoura? Falou assim, olha, Deus mandou semear 1 euro, uma semente. Cada semente daquela era 1 euro. E a pessoa colhia 980, não sei por que 980, mas cada semente daquela colhia 980 euros. E a pessoa colhia, ia lá e pegava uma, era 980, semeava 1 euro, e colhi 980 euros. E o Senhor, eu acordei com aquilo na mente, e eu fiquei pensando que quando nós pegamos as sementes aqui para poder semear, eu já semeei algumas por aí, o Senhor, Ele falou no meu coração que vai mudar o quadro da história dessa igreja. Enquanto você oferece apenas 1 euro, Ele vai te dar 980. Ou seja, levante a sua mão se você crê, irmãos. É palavra profética. Deus vai abençoar você que está semeando nesse ministério. Deus vai prosperar de forma que a ciência, e ainda que a ciência não acredita, mas Deus vai prosperar na sua vida, amém? Diz que a ciência é 10, 30, 70 e 100, não é? Agora imagina um só para 980. Vai ser coisa grande. E também, essa visão fala no contexto de números de pessoas. Que Deus vai prosperar essa igreja com números também de pessoas. Na casa de Potifar, ele foi caluniado. É uma parte difícil do ministério. É quando surge a calúnia. Enfrentei uma calúnia uma vez no ministério, enviando do castelo, quando nós dirigimos a igreja, o Senhor prosperou o nosso trabalho. E ali o segundo dirigente, que é o meu segundo, levantou uma calúnia, que eu tinha caído em adultério. E o pastor presidente foi lá, não quis me ouvir, ouviu o meu segundo, e falou, você vai ter que entregar a igreja, porque tal. Eu falei, pastor, eu não fiz isso. A minha esposa estava no Brasil, o pai dela estava quase morrendo, o médico falou assim, olha, 30 dias, reúne a família porque vai morrer. E Deus levantou uma pessoa para ficar comigo, irmão, 24 horas. Ainda que não tivesse ninguém, eu tinha meu compromisso com Deus, e tinha uma testemunha. Mas o pastor não quis saber disso. Eu entreguei a igreja para ele e falei para ele, pastor, se Deus estiver nesse negócio, se eu for um pecador, se eu cometi esse pecado, essa igreja vai prosperar e vai crescer. Agora, se isso é uma calúnia, essa igreja vai fechar, irmãos. Dentro de pouco tempo a igreja fechou, foi uma decepção. Eu depois arrependi porque fiz essa oração, porque a igreja não tinha culpa. Mas a administração, a forma que o pastor tratou o caso, foi terrível. Quem sabe há pessoas que estão aqui, que no início do seu ministério também sofreu calúnias. Você foi caluniado. Mas eu quero te dizer, ainda que você tenha sido caluniado, não se desespere, não fique preocupado, porque o Senhor está contigo. Deus dos exércitos está com você. Não desista de ser crente por causa de uma calúnia. Não desista do sonho. Antes confie e acredite, porque a vitória é certa em nome do Senhor. Ali, da calúnia, ele foi plantado agora no cárcere. Lá no cárcere, ele foi preso injustamente. Lá no cárcere, quem sabe, um missionário falar assim, agora acabou meu ministério mesmo. Fui caluniado, fui preso injustamente, mas lá no cárcere ele também produziu. Lá no cárcere o Senhor também estava com ele. Irmãos, a Bíblia não fala em nenhuma parte que José murmurou em um só instante.
ele permaneceu fiel ao Senhor. E lá no cárcere, ele também era sensível à voz de Deus. Porque o que acontece na maioria dos casos é quando vem uma provazinha, uma dificuldade, o crente perde a sensibilidade com Deus. Ele já não ora, já não busca, já não consagra. Mas nesta noite, missionário e missionária, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: não perca a sensibilidade. E se você perdeu a sensibilidade, Deus vai devolver a sensibilidade nesta noite em nome de Jesus. Eu estou sentindo, irmãos, que Deus vai devolver a sensibilidade. Você vai voltar a chorar nos pés do Senhor. Você vai voltar a ler a Bíblia. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a evangelizar. Amém? Olha, em nenhum dos casos José desanimou, ficou desesperado, foi preso injustamente, lá na cadeia. Ele era responsável, era o único preso da história que eu vejo que estava preso e tinha a chave da cadeia. Ele administrava ali a cadeia, depois de ir embora. Mas não, ele estava preso, mas tinha a chave da cadeia. Ou seja, talvez você se encontre na mesma condição. Você está trabalhando em um emprego que literalmente você está preso, mas lá nesse emprego não impede de você servir a Deus. Lá nesse emprego onde você está, que muitas vezes não tem tempo de vir na casa de Deus, não impede de você fazer a obra. Deus quer que você dê fruto aonde quer que você esteja, no trabalho, na casa, na rua. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na época de José não vestia um t-shirt com o slogan dizendo assim: ó, Jesus salva. No carro não tinha escrito assim: olha, propriedade exclusiva de Jesus, não. Mas a Bíblia diz que Potifar viu que ele era uma pessoa de Deus, ele era diferente. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas viam, irmãos, que José era diferente. Agora eu te pergunto, lá no seu trabalho, as pessoas identificam você como crente, como missionário? As pessoas, quando olham para você lá no trabalho, vê assim: olha, ali está um missionário, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando você passa pelas ruas, as pessoas veem em você Deus.